caminhando para as áreas metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador e Brasília. Crê-se que o impacto ocorra nas próximas 21 horas e 30 minutos até 22 horas. Todos os residentes em um raio de 560 km dessas áreas deverão procurar um abrigo nuclear imediatamente. O decaimento radioativo é um produto de ataques nucleares e a longa exposição ao decaimento radioativo irá resultar na morte. O decaimento radioativo espalha-se por grandes áreas em aproximadamente 1 minuto após o impacto. Caso você não consiga encontrar um abrigo nuclear em sua área, autoridades locais irão guiar-lhe para leve uma bateria elétrica, rádio e todos os suplementos essenciais para o abrigo nuclear. Sintonize na estação 272.6 AM para informações emergenciais enquanto no abrigo nuclear. Abrigar-se em casa não é recomendável, uma vez que a sua sobrevivência não pode ser garantida nesse tipo de situação. Apesar de ser um tanto impactante e assustador, essa introdução que foi mostrada simula uma situação real, em que o Brasil se prepara para os possíveis efeitos de um bombardeio nuclear. O título desse vídeo é A ameaça de uma guerra nuclear nos dias atuais, e o que fazer no caso de um bombardeio nuclear iminente. Esse vídeo traz uma análise de um possível cenário, em que uma guerra nuclear global tem início, e de como sobreviver a um bombardeio nuclear real. Em um mundo marcado por crescentes tensões geopolíticas e complexas dinâmicas militares, a possibilidade de uma guerra nuclear paira como uma sombra amedrontadora sobre a humanidade. Apesar do fim da Guerra Fria, o arsenal nuclear global ainda representa um perigo imenso, e o uso dessas armas devastadoras teria consequências catastróficas para o planeta. Uma guerra nuclear não se limitaria ao campo de batalha imediato, ou à área de impacto da detonação. Seus efeitos catastróficos se espalhariam pelo globo terrestre, causando morte, sofrimento e danos inimagináveis por gerações. A vida na Terra como a conhecemos, seria alterada para sempre. Armas nucleares incomparavelmente mais potentes do que as usadas em Hiroshima e Nagasaki, fazem parte do arsenal nuclear de várias nações no mundo atualmente. Um único artefato nuclear moderno tem centenas de vezes mais poder de destruição do que as bombas usadas em Hiroshima e Nagasaki, e por isso pode dizimar cidades inteiras, quase que instantaneamente. Você está no canal Curiosidade Interessante. Desde já agradeço a sua companhia. Se inscreva no canal, deixe seu gostei, e ative o sininho de notificações, para ser avisado sempre que sair novidades no canal. Não esqueça de fazer comentários, isso ajuda o canal a crescer, e ser mais indicado pelo YouTube. Também não esqueça de, se possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e grupos que você estiver, isso ajuda muito na relevância do canal. Se você gostou desse conteúdo, faça um comentário, para que o YouTube o recomende a outras pessoas, e eu possa produzir mais vídeos relacionados com esse tema. Muito obrigado. Vamos lá então. A realidade das armas nucleares atuais. Aproximadamente 13.400 ogivas nucleares estão atualmente armazenadas no mundo, concentradas principalmente nas mãos dos Estados Unidos e Rússia. Mesmo uma pequena fração dessas armas, se detonadas, poderia causar destruição inimaginável e morte em massa a nível global. Os efeitos de uma guerra nuclear se estenderiam muito além do campo de batalha imediato, ou seja, no ponto de detonação das bombas, causando danos ambientais irreparáveis de longo prazo, e efeitos colaterais radioativos que se estenderiam por todo o globo terrestre. Quais os riscos de uma guerra nuclear hoje? A invasão russa da Ucrânia em 2022 elevou os temores de um conflito nuclear entre potências nucleares. Devido à retórica acalorada, e aos riscos de uma escalada militar. A proliferação nuclear ou a aquisição de armas nucleares por novos atores também representa um grande risco, especialmente em regiões com histórico de instabilidade e tensões entre países.
Acidentes nucleares, embora raros, também podem ter consequências devastadoras e desencadear uma escalada militar entre nações com armas nucleares. Quais as consequências de uma guerra nuclear? Morte e sofrimento em larga escala como nunca antes visto na humanidade. Milhões de pessoas morreriam imediatamente nas explosões e nos incêndios massivos subsequentes, terremotos e destruição que se seguiriam, e um colapso da infraestrutura local de água, alimentos, medicamentos, primeiros socorros e etc. Uma outra consequência de um bombardeio nuclear intenso com vários artefatos nucleares sendo detonados, seria o chamado inverno nuclear. Não se sabe ao certo o número, ou quantidade necessária de bombas nucleares para causar o chamado inverno nuclear. Mas, se o bombardeio for intenso, e ocorrer em várias áreas do planeta, a fumaça e a poeira liberadas no ar, bloqueariam a luz do Sol, causando queda nas temperaturas globais, interrompendo as colheitas no mundo, e causando fome em massa. Efeitos a longo prazo da radiação. A exposição à radiação causaria doenças diversas, mutações genéticas, e cânceres por gerações. Colapso ambiental. A radiação contaminaria o solo e a água por gerações, causando doenças, escassez e deformidades. O dano aos ecossistemas e à cadeia alimentar teria efeitos devastadores no meio ambiente por décadas. Colapso da economia global. Os sistemas financeiros e de comércio entrariam em colapso, levando a instabilidade social, desemprego em massa, histeria, miséria e caos generalizado. Cenário apocalíptico. Uma guerra nuclear total e generalizada, entre todas as potências nucleares atuais, representaria um cenário apocalíptico para o planeta como conhecemos, e para a humanidade. Com consequências devastadoras que se estenderiam por gerações. As explosões nucleares causariam efeitos colaterais de longo prazo, que tornariam a Terra um lugar inóspito para a vida humana. Em caso de um ataque nuclear iminente, o que fazer? Quais as primeiras ações? Observação. Agir de forma rápida e eficaz é crucial para aumentar suas chances de sobrevivência em uma situação de bombardeio nuclear iminente. A seguir, os passos recomendados por especialistas. Número 1. Busque abrigo imediatamente. O ideal é se abrigar em um local subterrâneo resistente, como um porão ou abrigo antiaéreo. Se não houver um abrigo disponível assim, procure um local interno no centro de um edifício, longe de janelas e paredes externas. Evite ficar em carros, pois eles oferecem pouca proteção contra a radiação. Número 2. Mantenha-se informado. Procure informações apenas de fontes oficiais e confiáveis, como rádios ou estações de televisão locais do governo ou de organizações internacionais renomadas. Evite boatos e desinformação. Número 3. Proteja-se da radiação. Cubra a boca e o nariz com um pano úmido, ou máscara para reduzir a inalação de poeira radioativa. Remova as roupas contaminadas, e lave a pele com sabão e água o mais rápido possível. Se possível, tome banho com água e sabão para remover a poeira radioativa do corpo. Número 4. Prepare-se para a possível necessidade de evacuação. Tenha um plano de como chegará a um local seguro, como um abrigo designado pelo governo. Tenha um kit de emergência com suprimentos essenciais, do tipo água, alimentos, medicamentos e documentos importantes. Número 5. Mantenha calma e siga as instruções das autoridades. O pânico pode prejudicar sua capacidade de tomar decisões racionais e agir de forma eficaz. Existe algum lugar no mundo, livre dos bombardeios e dos efeitos de uma guerra nuclear? É impossível prever com exatidão qual parte do mundo não será afetada por um bombardeio nuclear, ou seus efeitos radioativos catastróficos. Determinar lugares absolutamente mais seguros no mundo, para sobreviver a uma guerra nuclear, é extremamente complexo e incerto,
e depende de diversos fatores e variáveis imprevisíveis, tais como: primeiro, a escala e o tipo do ataque nuclear. A quantidade e o tipo de ogivas nucleares detonadas, seus alvos, e as condições climáticas no momento do ataque, influenciam drasticamente o alcance da explosão, da radiação e da precipitação radioativa. Segundo, a preparação individual e comunitária. A capacidade de se abrigar rapidamente, ter acesso a suprimentos essenciais e conhecer medidas de proteção contra a radiação pode aumentar significativamente as chances de sobrevivência, mesmo em áreas consideradas de alto risco. Porém, existem regiões que geralmente são consideradas com maior probabilidade de sobrevivência em um cenário de guerra nuclear, devido a fatores como: a localização remota. Áreas afastadas de grandes centros populacionais e urbanos. B. Áreas remotas. Lugares isolados, como ilhas remotas, regiões montanhosas, florestas ou desertos com baixa densidade populacional, tendem a ser menos visados e menos afetados pelos efeitos diretos de uma hecatombe nuclear. C. Países neutros. Países que tradicionalmente mantêm uma política de neutralidade. Exemplo, a Suíça. Pode ter menor probabilidade de ser alvo direto de explosões nucleares. D. Regiões com infraestrutura robusta. Países com abrigos antiaéreos, reservas de alimentos e água, e planos de resposta a desastres bem estruturados, podem oferecer maior proteção e chance de sobrevivência à sua população. Agora, uma curiosidade interessante. Em fóruns de discussão, são citadas regiões no mundo extremamente seguras, para o caso de um conflito nuclear deflagrado, e são as seguintes. 1. A Antártida. Devido ao seu isolamento geográfico e clima extremo, a Antártida é frequentemente mencionada em fóruns de discussão, como um dos lugares mais seguros do mundo para se abrigar de um bombardeio nuclear, devido suas características singulares que são: é distante de países, tem um isolamento quase total, é praticamente inabitada, e possui um clima severo. 2. Nova Zelândia. A ilha está localizada em uma região isolada no globo, e possui recursos naturais abundantes e ótima infraestrutura. 3. Islândia. A ilha vulcânica oferece proteção natural, e possui infraestrutura robusta. 4. Países nórdicos. Países como a Noruega, Suécia e Finlândia possuem ampla experiência em lidar com condições climáticas extremas e desastres naturais, o que pode ser útil em caso de um conflito nuclear. É importante ressaltar que nenhum lugar no planeta é completamente seguro em caso de uma guerra nuclear. Mesmo em áreas remotas, elas podem ser afetadas por um fallout radioativo, e a sobrevivência dependeria de diversos fatores, como a capacidade de se proteger da radiação e ter acesso a recursos básicos e essenciais. Conclusão: uma guerra nuclear nos dias de hoje seria um evento catastrófico e sem comparação com nenhum outro já vivido pela humanidade, com consequências devastadoras para o ser humano e o meio ambiente. A sobrevivência nesse caso dependeria de diversos fatores. Ter um conhecimento prévio das atitudes a serem tomadas pode ser a diferença entre a vida e a morte nesse cenário. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não perca nenhum dos nossos próximos vídeos, cheios de curiosidades interessantes. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal e ative o sininho para ser notificado e receber atualizações regulares. Até o próximo vídeo.